Olá, turma, que é o professor JB. Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar a área do trapézio e do losango. Antes de iniciar nossa aula sobre a área do trapézio e do losango, iremos fazer uma revisão sobre a área de algumas figuras geométricas. Aqui nós temos a área do retângulo, que a área do retângulo vai ser base vezes altura, certo? Base vezes altura. A área do quadrado é aresta vezes aresta ou aresta ao quadrado. A área de um triângulo qualquer, base vezes a altura dividido por 2. E a área do paralelogramo, que é a mesma fórmula da área do retângulo, que é base vezes a altura. Fórmula da área do trapézio. Observe que dois trapézios formam um paralelogramo. Observe que nós temos um trapézio. Aqui abaixo nós temos a base menor, em cima a base maior. E aqui nós temos a altura. Se eu juntar com outro trapézio do mesmo tamanho, observe que a gente vai formar aqui um paralelogramo. E para calcular a área de um paralelogramo, vai ser a base, essa parte aqui toda, base vezes a altura. Como aqui o trapézio ele tem uma base maior e uma base menor, que seria a base completa do paralelogramo, então vai ser base maior mais a base menor, base maior mais a base menor. Como é só um, precisa de dois para formar um paralelogramo e um trapézio é só um, então vou dividir por 2. Então vai ser a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, lembrando que o A é a área da figura, o B maiúsculo é a base maior, o B minúsculo a base menor e o H a altura. Então, essa é a fórmula para calcular a área do trapézio. E a fórmula da área do losango. Observe que, completando o losango, teremos um retângulo. Observe aí, ó, se eu completar aqui, eu vou ter um retângulo. E um retângulo é base vezes a altura. Se eu pegar essas partes verdes e eu vou formar aqui outro losango, né? Eu vou formar outro losango. Então, são dois losangos para dar um retângulo. Lembrando ainda que a diagonal são segmentos de reta que ligam dois vértices no consecutivo de um polígono. Então, gente, a diagonal é essa linha aqui, ó, que liga uma vértice da outra. Essa aqui é a diagonal maior e essa é a diagonal menor. Então, lembrando que a área do retângulo é base vezes altura. Como aqui são duas, precisa de dois, dois losangos para formar um retângulo, né? Aqui é a diagonal maior e essa diagonal menor. Lembrando que a diagonal é essa linha que corta ao meio, né? Ligando uma vértice à outra. Essa é a maior e essa é a menor. Então, para calcular a área do losango, se você observar que a diagonal é a mesma coisa da altura do retângulo e a diagonal menor a base. Então vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Lembrando que o A aqui é a área, o D maiúsculo é a diagonal, o D minúsculo a diagonal maior, o D minúsculo a diagonal menor e dividido por 2. Vamos ver aqui um exemplo para ver como é que faz. Exemplo 1. Qual é a área de um losango que possui diagonal maior medindo 10 cm e a diagonal menor medindo 7 cm? Então, nós já temos aqui a diagonal menor, certo? Mede 7 cm, a maior 10 cm. E agora a gente vai usar aqui a fórmula, né? Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. A maior é 10, a menor 7, divide por 2. 10 vezes 7 é 70, dividido por 2 vai dar 35 centímetros quadrados. Não esqueça de colocar centímetros ao quadrado, porque a gente está trabalhando com área. Aqui nós temos um exemplo de área do trapézio. Calcule a área de um trapézio de altura 3 centímetros e base de 8 centímetros e 6 centímetros. Então aqui nós temos o desenho, né, de um trapézio. A fórmula do trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Aqui a base maior nós temos aqui, mede 8, a base menor é 6 e a altura é 3, eu vou dividir por 2. Então, somando 8 mais 6 vai dar 14. 14 dividido por 2 é 7 e repete o 3, né? 3 vezes 7, 21. Então, a área desse trapézio é de 21 centímetros quadrados.